Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do GPS BIM. Meu nome é William Alves, eu sou engenheiro civil e BIM Manager, e aqui eu te ensino como você desenvolver projetos em BIM e faturar acima de R$ 10.000 todo mês com esse desenvolvimento. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreva aqui e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que tiver um conteúdo novo. O tema desse vídeo de hoje é compatibilização de projetos em BIM. O que é e para que eu preciso compatibilizar o projeto BIM? Bom, eu imagino que se você já trabalhou em alguma obra, você já deve ter enfrentado alguns problemas dos projetos não conversarem entre si. Ou seja, você tem uma instalação que não foi planejada para a estrutura, que não foi planejada para a arquitetura, e tem aquele monte de projeto desalinhado. E na hora de executar, você não consegue entender o que o projeto quer, qual solução técnica foi a melhor adotada. E eu sei que isso acontece em muitas obras, porque a gente recebe aqui projetos CAD que teoricamente iriam para a obra para a gente poder remodelar, construir virtualmente esse projeto e verificar as interferências. E eu vou dizer para vocês que é cada coisa que a gente vê aqui que são inacreditáveis. Seriam problemas que iriam impactar em um custo altíssimo na obra e, uma vez que a gente prevê esses problemas aqui na tela do computador, a gente já consegue dar uma outra solução técnica e levar para o canteiro de obra uma solução definitiva que realmente foi pensada e que vai ser executada daquela forma, sem ninguém ficar perdendo tempo, sem entender o que de fato tem que fazer ali na execução. Então, basicamente, a compatibilização serve para isso, para você identificar os erros que iriam para a obra no ambiente virtual e evitar que eles aconteçam lá na obra. Esse é, de longe, um dos principais problemas que a maioria das construtoras tem quando está aí desenvolvendo projetos de grande porte. Não digo casa, né, simples ali, que realmente casas de alto padrão, você consegue ir contornando essas situações, mas empreendimentos de grande porte é impossível você conceber ele com todas as variáveis com um projeto ruim. Algumas pessoas confundem essa parte de compatibilizar projeto com coordenar projeto. Qual que é a diferença entre compatibilizar e coordenar, William? Compatibilização é uma das tarefas que um coordenador faz. Ele precisa coordenar o projeto, ele precisa coordenar as pessoas, ele precisa coordenar todo o processo, e uma das tarefas que é coordenar o projeto, a gente chama de compatibilização. Ou lá dentro da metodologia BIM, você também vai encontrar termos como clash detection ou até mesmo design review, né, que é a revisão ali da modelagem. Então, todos esses termos quer dizer a mesma coisa, que é compatibilizar o projeto. Quando você vai vender algo, você precisa primeiro perguntar para as pessoas quais são os problemas que ela tem. E eu te garanto que a maioria dos seus clientes vão ter esse problema de compatibilização. Então, você já sabendo isso, já conhecendo os problemas que existem, é muito fácil vender esse tipo de serviço, de compatibilizar projetos, ou até mesmo de modelar um projeto CAD e já compatibilizar esse projeto também. É um dos serviços que você vai mais encontrar aí disponíveis no mercado, principalmente quando a gente fala de construtora, porque muitos deles já têm os projetos. O grande problema são os problemas que esses projetos trazem lá na obra. Então, quando você chega para o seu cliente com uma solução para esse problema, você vende muito fácil o projeto. Por quê? O custo desse tipo de serviço não chega a ser a nem 1% do empreendimento total. O custo de você prestar esse serviço para uma empresa. E, em compensação, você consegue evitar um desperdício ali que traria pelo menos 10% de prejuízo ali para aquela empresa. Então, quando você coloca no papel e mostra para o cliente
o custo dessa oportunidade, fica muito fácil vender esse serviço. Se a compatibilização evita que a empresa tome prejuízo, logo ela está lucrando com o seu serviço. E é isso que você tem que fazer, mostrar isso para o seu cliente, que eles vão lucrar em cima de você. Todo mundo vive de benefícios, todo mundo vive de interesse no outro. Então você tem que ir nessa parte, tocar nessa ferida do seu cliente, para você de fato conseguir fechar esse tipo de serviço. Mas agora vamos focar aqui em como que funciona essa compatibilização. Vamos lá. Quais são as melhores ferramentas para fazer esse tipo de compatibilização de projetos? Bom, existem dezenas no mercado, dezenas de ferramentas, e as que eu utilizo, que eu recomendo, são Trimble e Revit. William, mas e o Navisworks? Por que que você não utiliza ele? Porque o Navisworks ele não permite que você direcione as tarefas, ou seja, mostre aquele determinado problema para o projetista ir lá resolver de forma simples. E essa simplicidade permite que o projetista identifique e resolva sem muito esforço. E quando você coloca alguma barreira para esse projetista fazer, acontece é que muitos deles simplesmente ignoram, não fazem ou até mesmo demora muito mais tempo. E você, como um coordenador de projeto, até mesmo como cliente, você está correndo contra o tempo, ou seja, você tem que facilitar o trabalho ali do projetista para ele facilitar o seu trabalho. Então, as melhores ferramentas que tem são Revit e Trimble para poder fazer essa compatibilização. São as que eu utilizo aqui e são as que eu vou te mostrar na prática como que a gente faz esse processo. Esse aqui é o Trimble Connect. Para que que serve essa ferramenta, William? Para duas coisas. Uma, como ambiente CDE, que você vai armazenar todos os arquivos de projeto, tudo, absolutamente tudo que é referente a um projeto, você vai armazenar nessa ferramenta. E a segunda é justamente fazer essa compatibilização de projetos, identificar a interferência, mandar uma notificação para o projetista resolver, o projetista identificar essa notificação e voltar com esse problema resolvido. Tanto digitado, né, problema resolvido, quanto também com o projeto já carregado ali, já com o problema realmente resolvido, tá? Vou mostrar como que a gente faz esse processo aqui para vocês entenderem melhor. Vou abrir ele tanto no Revit quanto também no Trimble Connect para vocês verem como que funciona esse processo. Esse aqui foi um dos empreendimentos que a gente pegou justamente usando esses mesmos artifícios que eu falei com vocês, né, sobre convencer o cliente das oportunidades, né, dos benefícios que o seu produto traz, né, que o seu serviço traz para o cliente. Basicamente, o que você está vendo aqui é a arquitetura. Porém, nós temos todas as disciplinas modeladas desse projeto justamente para identificar todos os erros, todos os problemas, todas as interferências. E a gente realmente identificou centenas de problemas. Eu vou abrir uma lista aqui de vários problemas para vocês verem, todos que já foram resolvidos, os que ainda estão por resolver, tá? E esse prédio, ele tem uma peculiaridade que ele é de alvenaria estrutural, ou seja, todas as paredes são estruturais, então você precisa tomar um extremo cuidado com essa compatibilização, porque senão você compromete todo o edifício, dependendo desse problema que você não conseguir evitar aqui na etapa de projeto. Então, o que você está vendo aqui é o mesmo projeto do Revit com todas as disciplinas, tá? A estrutura, elétrica, tudo modelado. Vou fazer o seguinte, eu vou ocultar a arquitetura aqui para você ver, tá? Simplesmente clicando aqui, ó, e aí você vai ver que tem todas as disciplinas já modeladas. William, mas cadê a estrutura do projeto? Para não ficar muito pesado, né, muito sobrecarregado, tendo em vista que aqui a gente tem bloquinho por bloquinho, eu deixo visível apenas o térreo e o último, tá? Mas todos eles estão aqui também, ó.
Se você vir aqui em pavimento tipo, ó, eles só estão ocultos justamente para facilitar essa navegação, tá? E obviamente a gente vai habilitando conforme a gente for sentindo essa necessidade de compatibilizar, ok? Então, ó, aqui você vai enxergando todas as disciplinas que tem. Tem elétrica, estrutura, né, de alvenaria estrutural, as instalações, todas as instalações, HVAC também, né, tudo devidamente compatibilizado, tá? E como que foi feita essa compatibilização, William? Vamos lá. Basicamente, a gente carrega todos os modelos aqui para o Trimble, tá? E são modelos IFC, geograficamente locados, né? Ou seja, quando você abre todos eles, eles caem no mesmo lugar. E uma vez que eles caíram no mesmo lugar, você já consegue ir movendo, né, o seu empreendimento, movendo o projeto e identificando esses problemas. Olha só. Então, vou ir entrando aqui, ó, no prédio para a gente ir vendo quais são os problemas que tem. Olha só, aparentemente você olha para a esquerda, não tem problema nenhum. Ah, William, mas tem um elemento elétrico ali fora da parede. Na verdade, ele não está fora da parede, tá? Porque eu ocultei a arquitetura aqui, mas ele está embutido na parede. E aí, ó, você vai andando, navegando pelo projeto. Aqui é um shaft, né, com todas as instalações, ó. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Inclusive, a gente está com esse problema, né, para o cliente resolver, porque esse shaft não cabe todos esses elementos e seria uma coisa que iria levar para a obra, né? Seria um problema que você só iria identificar depois da estrutura pronta. Como que você vai colocar, como que você vai locar todos esses equipamentos aqui? Então, a gente está repassando esses problemas para o cliente, né, para que de fato possa ser resolvido. Ah, William, coloca um na frente do outro. Também não pode, porque se você precisa dar manutenção em um e no outro não, um fica na frente. Então precisa realmente ampliar esse shaft aqui. Então são problemas que a gente vai identificando ao navegar pelo projeto. Se você tivesse, né, do jeito tradicional ali no CAD, colocando folha sobre folha, talvez muitas dessas coisas passariam batido aí para você, tá? E aqui no Trimble é bem simples, porque é como se você estivesse jogando um jogo. E aí você vai navegando pelo projeto e descobrindo quais são esses erros. Olha só, você vai navegando, entrando em um ambiente, entra no outro. Aqui é um banheiro, será que está tudo ok nesse banheiro? Vamos habilitar a arquitetura aqui para ver como é que está isso, ó. Habilitando a arquitetura, vou ocultar essa porta. Então, tudo isso aqui a gente vai descobrindo, ó, quais são os erros. Tem um shaft aqui, então tudo certo. Tem alguma tubulação para fora? Não, tudo ok. Se bem que, ó, tem essa tubulação aqui que está para fora, mas será que pode ficar aqui mesmo? Então são situações, né, que o próprio cliente vai falar para você: "Ó, não, isso aqui realmente é aí mesmo, porque vai ter um mobiliário externo aqui", porque a tubulação não pode ficar aparente, né. Então isso aqui também é um problema que levaria para a obra. E se a gente for procurar aqui, gente, a gente vai achar tanto probleminha que eu vou falar com vocês, não está no gibi, né, que são problemas que realmente iriam para a obra e que a gente está nesse processo de identificar essas interferências, tá. A gente não finalizou esse projeto, eu estou mostrando para vocês aqui o campo de batalha mesmo, o que que a gente está fazendo nesse exato momento, para que vocês possam ver que esse tipo de serviço não é tão complexo, né, de desenvolver, de fazer e tudo mais, e você consegue aí agregar um valor enorme no seu serviço, né? Olha só, olha o tanto de problema que você estaria evitando, né? Ah, William, mas tem problema demais. Ótimo, significa que o cliente vai dar ainda mais valor no seu serviço, né? Então, assim, vários desses problemas, inclusive, a gente encontra facilmente, né? De forma praticamente automática. Eu gosto de andar assim, navegar, porque tem muitas coisas, né? Inclusive, isso aqui é um assunto até um pouco polêmico, né? Que a maioria das pessoas querem o Navisworks porque faz clash automático. Para mim não existe esse negócio de clash automático. Por quê?
Porque muitas das interferências de geometria com geometria, elas podem acontecer, não tem problema, né. Por exemplo, aqui teria vários clash, porque estaria com um eletroduto descendo aqui. Ok, não tem problema o eletroduto descer por aqui, né. "Ah, William, mas aí, iria identificar esses problemas e tal". Para mim, eu gasto muito mais tempo em uma ferramenta que gera clash automático, né, para eu saber o que que é clash, o que que não é, do que simplesmente passeando no meu modelo e observando o que que é um clash e o que que não é, né. Por exemplo, poderia ter um tubo descendo aqui atrás de uma porta, né, e não iria me dar como clash, por exemplo, até mesmo esse tubo aqui, ó. Isso aqui, teoricamente, não tem nenhum clash, mas visualmente eu sei que aquilo não pode ficar exposto dessa forma. Então eu vou e direciono esse problema ali para o projetista, né. Como que você faz isso, William? Então, ó, vou até fazer esse exemplo com essa mesma situação aqui. Vou habilitar a arquitetura. Olha só, isso aqui está exposto, né? Então, eu seleciono todos esses elementos aqui do projeto e falo, ó, isso aqui precisa chegar um pouco mais para dentro da parede. Não pode ficar exposto dessa forma aqui. Então, eu crio uma tarefa. Adiciono a tarefa. Deixa eu diminuir aqui. Esse espaço não dá. Como que a gente faz, né, para padronizar isso e facilitar a seleção depois? A gente cria aqui com o título da disciplina, tá? Título da disciplina, o hidrossanitário. A descrição: mover para mais próximo da parede. Mover para mais próximo da parede, eu não coloco data limite, tá? A prioridade, a gente tem um padrão aqui no seguinte: isso vai impactar muito, né, inclusive em segurança, em custo no projeto? Sim, então ele entra como crítica. Ah, vai impactar, mas, não vai ter um custo muito alto e também não vai ter um impacto em segurança? Então, deixa somente alta. Ah, vai impactar, mas pode ser feito dessa forma. Por exemplo, né, o quanto que isso acontece? Isso aqui, ó, isso aqui está exposto? Tá. Vai impactar? Teoricamente, mas pode ficar exposto assim, né, essa tubulação. Então, né, a gente teria colocado ali ou como normal ou como baixa, tá, mas isso tudo também vai de acordo com o que o cliente pediu para você, né, identificar como um problema. Se isso aqui realmente for um problema para o cliente, você pede para o projetista, corrigir, se não, você pode deixar do jeito que está mesmo, tá? Então, você vem aqui, coloca os titulares, isso que é muito importante, tá? A pessoa que vai de fato corrigir esse problema. No caso aqui é o Felipe, eu coloco o tipo que é uma, deixe-me ver, não é uma colisão, não é uma falha, talvez seria uma solicitação, né, eu estou solicitando que ele mova isso aqui, porque do jeito que está, não está legal. Então, vem aqui, salva essa tarefa. O que que o Trimble vai fazer nesse momento? Ele vai armazenar o posicionamento e todos os modelos que estavam carregados naquele momento, né, que você criou a tarefa. Para quê? Para quando chegar essa mensagem lá no na ferramenta do projetista, né, lá no e-mail do projetista vai chegar essa mensagem. Quando ele clicar lá, ele já vai ser direcionado para o Trimble e já vai abrir diretamente nessa mesma janela que eu estou vendo aqui, ó, com essa mesma visualização. Aí ele vai poder, né, entrar aqui e olhar, ah, tá, entendi, é porque isso aqui realmente está muito afastado da parede, então vou mover mais para próximo e pronto, resolvido, tá? Mas, obviamente, ele vai ter várias tarefas como essa. E depois que ele resolver todas essas tarefas, ele vai e, exporta novamente aquele IFC e põe ele aqui no Trimble para que a gente possa dar como tarefa concluída, tá? Marcar ela como encerrada, beleza? Uma vez que ele conclui, ele basta clicar aqui em editar e colocar aqui, ó, ao invés de ser uma tarefa
nova, vai ser uma tarefa concluída, tá? Uma vez que ele fez isso e salvou, ela vai aparecer aqui nos filtros para a gente, né? Onde a gente vai conseguir identificar essa tarefa aqui, ó. Vem aqui em tarefa, marcar ela por status, aqui, ó, tarefa concluída, e olha ela aqui, tá vendo? Quando eu clico aqui, eu já vejo, ó, que essa tarefa foi concluída. Aí eu visualizo, né? Realmente foi concluída? Sim. Aí eu marco como encerrada. Quando eu marco como encerrada, ela vem aqui para o final, ó, e fica como finalizada. Todas essas aqui que estão opacas, né, que não estão ativas, elas realmente já foram encerradas e a gente já pode partir para outra, tá? Vou mostrar aqui para vocês quantas tarefas que a gente já gerou apenas nesse projeto. Dá uma olhadinha só. Vem aqui em tarefas, ó, 321 tarefas. Só nesse projeto, 321 problemas que a gente evitou. E olha que seriam muito mais, né? A gente tem aqui uma forma de otimizar essa criação de tarefas no seguinte sentido: se em um pavimento tem aquele problema, a gente não vai criar em todos os pavimentos, vai simplesmente anotar, verificar nos pavimentos superiores, né? Por quê? Que a gente, né, não precisa ficar perdendo tempo criando várias e várias tarefas, sendo que todas elas vão ser replicadas, né? Todos aqueles problemas serão replicados para cima. Então a gente simplesmente ignora esse passo, tá? Então é isso, gente. É muito simples, né, de entender essa ferramenta, muito simples de usar, tendo em vista aí todo o know-how que você precisa, né? Você quiçá precisa ser de fato um especialista no Revit, né? Muita gente faz isso aqui sem nem saber Revit. Você não precisa saber Revit para poder fazer essa compatibilização. Porém, também é possível compatibilizar no Revit, tá? Como que a gente faz isso, William? Basta você vir aqui na aba Colaborar, vir aqui ó, em Coordenar e Verificação de interferência. Quando você clica em executar a interferência, ele vai te perguntar: você quer executar essa interferência de qual projeto com qual projeto? Né? Sempre vai ter um que está vinculado e um que foi desenvolvido aqui nesse ambiente. E aí você vai fazer essa detecção de interferência. O projeto atual, né, o que você está com ele aberto, e aqui você coloca o vinculado. Ele já pega ali as categorias que tem naquele projeto que está vinculado, né, e você já identifica. Por exemplo, eu quero ver se existe alguma interferência de janela de um com janela do outro, estrutura e janela. Você vai pelas categorias, né? Então, o Clash ele é muito mais refinado, porque você pega as categorias de elemento e se tiver aquelas duas categorias com Clash, você já tira ela dali. Como que a gente usa isso na prática, William? Por exemplo, quando a gente vai fazer alvenaria estrutural, os blocos, eles não podem um esbarrar no outro, porque se estiver esbarrando, significa que não tem espaço de argamassa ali. Então, a gente gera uma interferência de blocos e blocos, porque se tiver, né, encostando um no outro, significa que está com um problema e eu preciso ir ali resolver aquele problema, tá? Então, a gente, quando está modelando, né, nós como projetista, não estou falando coordenador, tá? Porque o coordenador, ele não pode mexer no projeto autoral, né, no projeto aqui no Revit. Ele só pode mexer, né, identificar as interferências lá no Trimble, tá? Por questões legais mesmo, né? Porque se você está mexendo num projeto que outra pessoa é responsável, você também se torna responsável, tá? Então você não pode pegar essa responsabilidade para você. Quem é responsável pelo projeto arquitetônico, só ele tem a possibilidade de mexer no modelo. Você só lá no Trimble identifica as interferências para ele, beleza? Então, basicamente funciona dessa forma. Você, como projetista, não quer que o coordenador tenha trabalho, né, para poder enviar para você. Ah, não, aqui aconteceu um erro. Por quê? Porque isso é retrabalho para você. Se você tem que ficar ali corrigindo coisas, solicitações do coordenador, isso está te gerando retrabalho. Então, antes de fazer isso, o que que você faz?
Você vincula todos os projetos, né, todas as disciplinas aqui no Revit e você verifica se a sua disciplina está tendo algum problema com a outra, né? E aí você mesmo já ajusta. Por exemplo, nesse projeto aqui, por ele ser alvenaria estrutural, as esquadrias precisaram estar a 1,20, né, 1,20 m ali de peitoril, por ele ser alvenaria estrutural e cada bloquinho, né, precisar de 20 centímetros. Então, ele precisou ter 1,20, né? E aí, o projetista, uma vez que ele já identificou isso, ele não coloca com 1 metro, não coloca com 1,10, ele já coloca com 1,20 ali, que é de fato o que precisa, né? Por quê? Porque ele vinculou o projeto, viu essa necessidade e já ajustou, né? E tem várias e várias outras situações. Shaft, opa, esse shaft aqui não está sendo suficiente. Deixa eu ajustar aqui também para ser o suficiente para essas disciplinas. Então, assim, tem muitas e muitas coisas dessas, né, que poderiam ser evitadas simplesmente por você abrir, tá? Uma das principais coisas que eu vejo aqui, né, e inclusive eu já até passei para vocês, é o seguinte: quando vocês, deixa eu até, deixa eu até mudar aqui, quando você vai desenvolver um projeto, deixa eu pegar a água aqui para servir como exemplo, né? Você tem limite. Você não pode fazer, né, o projeto da altura que você quiser. A prefeitura estabelece um limite, né? Então, vamos supor aqui que é uma edificação de até 2 pavimentos, tá? Que lá na prefeitura só permite, sei lá, 10 metros. Não, vou até colocar menos, né? 8 metros, tá? Então, uma situação hipotética. Então, na prefeitura só me permite construir 8 metros. Logo, eu tenho, né, a altura máxima da edificação tem que ser 8 metros. Eu tenho pelo menos, né, 2,70 de um pavimento para o outro, então 2,70 por 2,70. Eu tenho também mais a caixa d'água ali, que geralmente é 1,50, então 2,70 mais 2,70, 5,40, mais aqueles 1,50, né, que gera ali em torno disso, 1,50, então 5,40 com 1,50 vai dar 7,90 m. Ou seja, você não pode mais colocar 2,80 no seu pé direito. Por quê? Porque senão extrapola os 8 metros ali que a prefeitura permite. Então, o que que acontece muitas das vezes, né? Você precisa passar com as instalações no entre-forro e você tem um limite de pé direito. Espera aí, o meu limite de pé direito é, sei lá, 2,55. Então, só sobrou 15 centímetros de entre-forro. Só que se você imaginar que apenas um tubo já ocupa 10 centímetros daquele espaço, né, sobra muito pouco. Se tiver outro tipo de instalação, não dá para passar os dois ali no mesmo lugar. E é aí onde a gente tem a nossa principal dificuldade, né, que é fazer com que várias disciplinas vão intercalando, né, aqueles espaços. Por exemplo, se tem um tubo aqui, eu não vou passar por aqui, eu vou passar por lá, né, intercalando aqueles espaços para ocupar aqueles 15 centímetros que sobraram de uma melhor forma, né, de uma forma mais distribuída entre as disciplinas, tá? Então, às vezes, uma disciplina vai poder passar aqui, outras vezes não vai poder, né? Eu já até cheguei a fazer, cogitar o seguinte: eu vou estipular o espaço que cada disciplina vai ocupar, deixar aquele espaço para ela e pronto. Não vou ter mais problema de clash. Mas não posso. Eu não posso falar que eu tenho 1 metro de entre-fogo. Por que, William, que você não pode falar? Por causa da minha restrição de altura. Então, se eu tenho uma restrição de altura, o que sobra para mim de entre-forro é o que eu tenho que usar, tá? Então, assim, é o que a gente ensina o pessoal a fazer aqui, né, para poder, de fato, deixar esse projeto compatível entre todas as disciplinas, passando ali todo mundo no entre-forro, sem ter nenhuma interferência, tá? Então, esse é o principal dificultador, né, que a maioria das pessoas tem, que é justamente passar as disciplinas no entre-forro. O shaft não, o shaft é tranquilo, né? Uma vez que foi previsto o shaft ali, ótimo, todas as disciplinas vão descer por ali.
Ele só não pode, obviamente, ser pequeno demais para todas as disciplinas, né? Mas uma vez que ele existe ali, já facilitou demais. Agora, o entre-forro, que é o grande problema, né? E você que desenvolve disciplinas complementares, é fundamental que você vincule essas disciplinas lá para você saber onde que você pode passar, onde que não já tem pessoas ocupando aquele espaço, né, para que você não tenha retrabalho, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha, né, para essa aula, tá? Várias experiências comentadas aqui para para capacitar vocês, né, para que vocês não enfrentem esses problemas aí nos projetos de vocês também, tá? Não se esquece de dar um like aqui e deixar o comentário também qual que é o tema que você sente mais dificuldade, qual que é o tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal, que com certeza nós iremos trazer, tá bom? Porque eu estou aqui justamente para ajudar você a faturar 5 dígitos, ou seja, acima de R$ 10.000 por mês. E tudo que eu precisar fazer para te deixar mais perto desse objetivo, esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.